Olá, você que se liga aqui nas informações do site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com os boletins no nosso site e o destaque neste momento é o mercado do café. Esse mercado que tem aí sofrido nos últimos dias várias oscilações negativas. Hoje, agora no fechamento lá em Nova York, da Bolsa de Nova York, a gente tem o mercado com leve alta para o café arábica e a gente vai saber um pouco mais sobre esse cenário no mercado do arábica com o Eduardo Carvalhais, lá do escritório Carvalhais em Santos, ele que vai dar para a gente um panorama do mercado. Eduardo, o que você tem de informação aí para a gente em relação a esse fechamento com leve alta depois de mínimas históricas aí no café? Bom, boa tarde. Esse foi o meu movimento técnico, não há razão nenhuma para ter que fechado em leve alta ou aquelas baixas de ontem e anteontem que tiveram muito a ver com esses movimentos rápidos da cotação do dólar versus o real. Isso tem havido e os operadores de Nova York, tanto de fundos como de especuladores, sabem que essa época do ano é a entrada do café brasileiro no mercado mundial. Nós escolhemos uma safra recorde, que nós gostamos de falar sempre sim que ela é recorde, mas é o café necessário porque a gente cumpre nossos compromissos de exportação e consumo interno. E eles, cada vez que vem uma desvalorização do real aqui frente ao dólar, eles sabem que isso significa mais reais na mão dos produtores. Eles derrubam a cotação em Nova York tentando pegar uma parte dessa desvalorização para eles. E isso vai complicando o mercado físico, né? Sim. Eduardo, a gente teve aí nos últimos dias o café arábica testando em algumas sessões aí, fechando inclusive com mínimas de mais de 10 anos, né? O que estava motivando esse fechamento no negativo? São aí informações em relação à safra do Brasil, também alguma questão cambial? O que você tem de informação para a gente? É um pouco de tudo, o pano de fundo disso tudo, dos fundamentos, esse mantra que é repetido aí por todos os operadores, que o Brasil, o maior produtor e exportador do mundo, está colhendo uma safra recorde. Quando a gente lembra que produz café desde 1727, isso é uma coisa significativa, a maior safra de toda a nossa história. Mas também, por outro lado, ninguém fala, porque não interessa, que nós liquidamos os estoques remanescentes brasileiros, tanto os estoques em mãos do governo, os estoques governamentais, como em mão da iniciativa privada. O que sobrou na mão da iniciativa privada da safra passada foi muito pouca coisa. E isso aconteceu justamente por causa desse aumento do consumo mundial que vem sendo significativo. O Brasil fez grandes volumes de exportações em 2014, 2015 e 2016. Nós temos que lembrar que em 2015, que foi o nosso recorde histórico de volume de café exportado, quando nós batemos lá nos 37 milhões de sacas, também nós já estávamos com essa seca no sudeste brasileiro todo, era o início da seca. Então, para ter esses números muito bons que nós tivemos nas exportações de 2014, 2015 e 2016, porque do ano passado já sofreu e já caiu, né, fora o consumo interno, que vem crescendo acima da média mundial, o consumo interno brasileiro vem crescendo, tudo isso nós tivemos que lançar a mão dos estoques que nós tínhamos e também pela primeira vez na história, na longa história de produção no Brasil, o Brasil, que é o maior produtor do mundo, o maior exportador do mundo e o segundo consumidor, está sem estoques. Quer dizer, daqui para frente isso significa que nós vamos depender sempre da safra colhida no ano. Se você olha com os problemas climáticos que o mundo está enfrentando e o Brasil também, você vê que nós estamos caminhando aí em cima de uma lâmina. Se o tempo correr muito bem, o ano que vem nós vamos ter uma safra de arábica menor do que essa, porque é de safra de ciclo baixo. Agora, se nós tivermos um problema climático, então eu não sei o que vai acontecer. Porque dessa vez nós não vamos ter estoques remanescentes para suprir a diferença entre o que nós produzimos e o que nós vamos precisar de café. Uhum. Eu quero lembrar que a última grande, aquela geada que nós tivemos em 75, que não tem quem trabalhe no café, que não ouça alguém ter falando dela, o Brasil naquela época consumia muito menos do que hoje, exportava menos do que hoje, tinha mais de 40 milhões de sacas de estoque e o preço subiu para cima de $3 a libra-peso, quando o dólar era dólar. Hoje, se você for reajustar o valor do dólar para os dias de hoje, eu não sei quanto significaria isso. Agora, olhando para esse quadro todo, não dá para entender realmente o café em Nova York abaixo de $1 a libra-peso. Isso está deixando o cafeicultor
bastante preocupado e bastante revoltado, porque não existe motivo para isso. Não tem café sobrando, o consumo mundial vem crescendo de um modo consistente, você vê o que nos bombardeia com informações sobre isso, vem crescendo o número de consumidores que quer cafés mais caros, de melhor qualidade, não? Ou seja, a imagem do café nunca foi tão positiva como é no momento. Você assiste os grandes players do mundo agora, os que estavam fora entrando, como a Coca-Cola, a Nestlé, que cada vez investindo mais nesse setor, que ela mesma diz que é o setor de alimentos dela que mais, onde as margens são melhores. E esses grandões estão se preparando para a grande batalha desses próximos anos, que é o crescimento do mercado chinês. Está lá dentro a Nestlé, está lá dentro a Starbucks e a Coca-Cola, a partir da compra desse grupo inglês Costa, que já tem algumas centenas de cafeterias na China, se prepara para ser mais um grande player nesse mercado de café, principalmente na Ásia. Uhum. Com certeza. Eduardo, então com base aí nas análises de vocês do Escritório Carvalhais, a gente pôde perceber que a relação oferta e demanda, mesmo a gente terminando aí de colher uma safra recorde na história do Brasil, é bastante delicada, né, essa relação oferta e demanda. A gente vê o consumo crescendo bastante, em alguns locais mais, em outros oscilando um pouco menos, mas ele cresce. A gente vê as exportações também do Brasil crescendo em alguns momentos, e a gente vê uma safra alta, mas ao mesmo tempo estoques praticamente zerados ou zerados completamente. A relação oferta e demanda para os próximos meses, então, para os próximos anos, para as próximas safras, é bastante delicada, né? Pois é, a primeira coisa nós temos que lembrar de, apesar de ser justo o café que nós colhemos em relação ao que nós vamos precisar para exportar e consumir aqui dentro, ele na entrada da safra, um volume de uma safra desse tamanho entrando, com os cafeicultores precisando de dinheiro para fazer frente às despesas de colheita, é a época de despesas mais fortes para o cafeicultor brasileiro. Isso faz com que o comprador se sinta um pouco mais confortável na hora de comprar. E isso normalmente nós precisaríamos de uma ação do governo ajudando fazer com que esse fluxo de café entre ao longo dos 12 meses no mercado. Portanto, por isso que é uma das razões que o comprador lá fora se sente confortável. Ele sabe que de um jeito ou de outro, uma parte dos cafeicultores brasileiros vai acabar sendo obrigado a vender alguma coisa como vem acontecendo. Ou seja, é só olharmos os embarques brasileiros no mês de agosto. Tá? Mas não há razão para isso nesse ponto. O consumo mundial vai bem, não está sobrando café. Outra coisa também que atrapalha as análises de mercado é que o mundo vem mudando. As comunicações, como todo mundo sabe, são cada vez mais imediatas, são instantâneas. A operação nas bolsas também com computadores de última geração e programas de algoritmos de inteligência artificial muda totalmente a composição de força dentro dessas bolsas de futuro. E também hoje se ouve muito o mercado lá fora falar em pipeline de café, ou seja, eles conseguem receber café lá em menos tempo, antes de nós colocarmos um navio aqui e receber lá, do que era há 40 anos atrás. Tudo isso muda muito a dinâmica do negócio e fica difícil analisar o que vai acontecer nos próximos meses. Mas dizer que existe um excesso de produção no mundo, não tem. Talvez você somando a produção nossa, do Vietnã, de todos os países, existe um pouco, nesta sala está um pouco mais de café do que o consumo mundial. Mas nenhum tipo de estoques assim que dê uma segurança tão grande para os consumidores lá fora. Perfeito. Eduardo, ontem a gente teve o mercado do Arábica lá na Bolsa de Nova York, fechando com uma queda de mais de 100 pontos, com dezembro abaixo de $1 por libra peso, e hoje a gente teve uma reação. Ontem, em parte, houve aí a repercussão da informação de floradas ocorrendo aqui no Cinturão Produtivo do Brasil. Na sua visão, o mercado já acompanha essas informações, além do otimismo já com a safra recorde que terminou de ser colhida? Certamente, como eles sabem que não existe estoque, eles estão olhando com bastante atenção
o que vem acontecendo com a nossa florada, o que vai acontecer com as chuvas nos próximos meses. Né? O cafeicultor fala sempre a verdade, que flor não é fruto. Né? É muito bom ter saído uma boa florada, ninguém pode reclamar de uma boa florada, mas nós precisamos acompanhar as chuvas nos próximos meses, isso sim que vai indicar o tamanho da nossa próxima safra, que se tudo correr bem, já vai ser a de arábica vai ser menor do que a desse ano. Né? Então, eles olham com muita atenção. Outra coisa que, no curto prazo, às vezes atrapalha o cafeicultor quando ele olha Nova York, é que no momento, enquanto a bolsa de Nova York fecha antes do que o mercado cambial no Brasil. Então, ontem foi um caso típico disso. Quando a bolsa fechou, as cotações do café em Nova York fecharam, a cotação do dólar ainda estava em alta em relação ao real. E no fechamento do mercado cambial no final do dia, esse sinal tinha se invertido. Para pouca coisa, mas tinha se invertido. Tudo isso faz com que, como nós sempre falamos aqui, que essa análise tenha que ser pelo menos por uma semana, e não dia a dia. Né? Uhum. Sim. Eduardo, bom, então vamos passar a falar agora um pouco sobre o mercado interno. Você já antecipou aqui pra gente que o cenário é bastante complicado, que o cafeicultor brasileiro está preocupado, né, com toda essa situação aí que ocorre no mercado de um modo geral. Mas e os negócios? Tem saído negócios, a gente viu nas últimas semanas algumas praças trabalhando com preço abaixo de R$ 400 a saca. Esse é um preço bem ruim para o produtor, né? É ruim, principalmente aquilo que a gente fala, os melhores cafés ainda estão acima dos R$ 400. Nós esperamos que fique por lá, né? Até porque o consumidor lá fora paga bem mais por eles também. Mas quando você faz a média de preço, o cafeicultor fica preocupado, porque essa média de preço já vem para baixo de 400. Uma outra coisa que todo mundo ouve, nós repetimos bastante aqui, é que não dá para analisar o mercado de café só a partir do preço dos melhores cafés. Ninguém produz só café de uma qualidade. Você tem, mesmo nas melhores regiões do Brasil, você tem variações, tem escolhas, tem o café que tomou um pouco de chuva. Então a qualidade não é tudo excelente, mesmo nas regiões mais privilegiadas do Brasil. Então essa média que é importante. Como também o produtor de carne não vai analisar o mercado pelo preço só do filé mignon. Né? Então, nós notamos o cafeicultor, sim, bastante preocupado. Agora, os negócios vão saindo porque ele tem despesas a pagar. E por mais revoltado que ele esteja, ele acaba vendendo. Num país como o Brasil, que agora, nesses meses próximos, são os meses em que os embarques são mais fortes, nós vamos embarcar nesses meses acima de 3 milhões de sacas por mês, e o consumo interno de 23 milhões por ano, é só dividir por 12 para ver o que sai de café todos os meses para os torradores brasileiros. Temos que ver, por enquanto, a gente nota que há uma preocupação lá do comprador, porque da semana passada para cá caiu o volume de negócios fechados, né? Mas temos que ver como é que vai ficar o fluxo de venda nas próximas semanas. A safra de conilon foi muito boa também esse ano, isso fez com que tanto o mercado de café solúvel, tanto as indústrias de solúvel, como a indústria de consumo interno, que os torrefadores ficam um pouco mais aliviados, a oferta é boa de café solúvel, e para se ver como o consumo é forte, o solúvel, apesar de toda a pressão da safra, está com o preço um pouco abaixo só do que os arábicas mais fracos. Né? Isso é resultado da intensa procura que existe tanto para o consumo interno, do consumo interno para o conilon, como da nossa indústria de solúvel, que voltou a embarcar bons volumes todos os meses a partir da entrada da nova safra de conilon no mercado. Perfeito. Eduardo, em relação ainda aos baixos preços, né? A gente teve na semana passada uma reunião aí da Organização Internacional do Café com vários países produtores, e nessa reunião pôde-se perceber que a preocupação com os preços não é só do Brasil, não está restrita aqui ao mercado brasileiro, né? Não, é uma preocupação mundial, né? Ou seja, se a água está batendo no nariz para o produtor brasileiro, para os nossos concorrentes da América Central, da Colômbia e da África, já chegou na testa. A produtividade é menor,
eles têm, por produtor, um volume menor de produção, e há reclamações realmente fortes. As reclamações que houveram durante a reunião da OIC foram bastante fortes, pedindo intervenção, algum tipo de plano para que se contenha essa baixa dos preços, que é uma coisa muito difícil. No passado, toda vez que nós falamos em fazer um acordo de países, o Brasil sempre cumpre esse acordo e os outros países acabam vendendo nas nossas costas. Então, se nós fizermos algum tipo de acordo, tem que ser muito bem pensado para nós não ficarmos aqui segurando o mercado e vendo os outros venderem nas nossas costas. Agora, não é tão difícil de fazer assim. Nós estamos numa mudança de governo também, depois que foi escolhido o novo presidente, o novo ministro da Agricultura, pode-se pensar, pelo menos, em conversar com os outros países produtores. Mas eu não vejo como fazer esse tipo de resistência de todos os produtores juntos. É um mercado muito competitivo e eles não têm como resistir à venda mensal. Eles dependem muito disso nos outros países produtores de café também. Vamos ver, tomara que se chegue a uma solução, porque os preços são realmente ruinosos para os cafeicultores brasileiros e também para o resto do mundo. Com certeza. É uma situação aí que demanda bastante atenção, que a gente vai acompanhar aí nos próximos meses o desenrolar de todas essas informações e como o mercado vai reagir. E, claro, a gente volta a conversar com você ao longo dos próximos meses e das próximas semanas. Eduardo, muito obrigado pelas suas informações. Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Bom, e você, produtor rural, continue ligado, porque daqui a pouco a gente volta aqui com mais boletins ao vivo e tem o fechamento do mercado da soja. Continue com a gente.